Você já sentiu que, sem perceber, ocupa um espaço silencioso dentro do mundo emocional de alguém? Não como uma presença barulhenta, mas como algo que se infiltra, permanece e começa a influenciar decisões, pensamentos e reações. Segundo a visão de Carl Jung, os vínculos mais profundos não nascem da lógica consciente, mas de movimentos sutis do inconsciente, onde símbolos, projeções e afetos se organizam sem pedir permissão. Quando alguém passa a carregar você dentro de si, isso não acontece por palavras ditas ou promessas feitas, mas por sinais quase invisíveis, que revelam uma ligação que já ultrapassou o campo do racional. E é exatamente aí que começa algo que muitos sentem, mas poucos conseguem nomear, porque esse tipo de conexão não se anuncia, ela se revela. Jung ensinava que toda relação emocional verdadeira é mediada por imagens internas, arquétipos e projeções que o outro desperta em nós. Quando você se torna parte emocional de alguém, essa pessoa não reage apenas a quem você é, mas ao que você simboliza dentro do mundo psíquico dela. É nesse ponto que o comportamento muda sem explicação lógica, que o silêncio ganha significado e que pequenas atitudes passam a carregar um peso desproporcional. Não se trata de apego superficial, mas de um processo inconsciente, no qual sua imagem começa a habitar o espaço interno do outro, dialogando com feridas antigas, desejos não resolvidos e necessidades profundas que talvez nem ele mesmo reconheça conscientemente. Existe um momento específico em que você deixa de ser apenas alguém externo e passa a funcionar como um espelho emocional. Jung chamava isso de ativação simbólica, quando o outro projeta em você conteúdos que estavam adormecidos em sua psique. A partir daí, suas ausências são sentidas, suas reações são interpretadas e até seus silêncios provocam movimento interno. Isso acontece porque no inconsciente você já não é neutro. Você passa a representar algo essencial para a estrutura emocional dessa pessoa, e quando isso ocorre, o vínculo deixa de ser opcional. Ele se torna uma experiência psíquica que age por conta própria, muitas vezes contrariando a vontade consciente. É importante compreender que esses sinais não surgem de gestos grandiosos ou declarações explícitas. Pelo contrário, eles se manifestam nas entrelinhas, na forma como o outro muda o ritmo, hesita, observa ou reage de maneira diferente quando você está envolvido. Jung explicava que o inconsciente se comunica por símbolos e padrões, nunca de forma direta. Quando alguém já o integrou emocionalmente, o comportamento dessa pessoa passa a carregar pequenas contradições, como se algo interno estivesse em constante diálogo com a sua presença. Esses sinais não são criados para serem vistos, mas quando compreendidos, revelam uma ligação que já se consolidou muito antes de ser percebida. Ao entender esses movimentos sob a ótica junguiana, você começa a perceber que fazer parte emocional de alguém não é sobre controle, sedução ou esforço consciente. É sobre ressonância psíquica. É quando sua energia, sua postura e sua essência tocam conteúdos profundos no outro, ativando memórias emocionais e necessidades inconscientes. A partir desse ponto, o vínculo já existe, independentemente do que é dito ou feito externamente. E reconhecer esses sinais não serve para manipular, mas para compreender a profundidade do laço que se formou, porque quando o inconsciente se envolve, nada permanece superficial e nada acontece por acaso. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, não deixe essa experiência terminar aqui. Inscreva-se agora no canal, porque cada vídeo é construído para aprofundar ainda mais essa compreensão sobre os vínculos invisíveis, o inconsciente e os movimentos emocionais que moldam nossas relações sem que percebamos. Ao se inscrever,
Você sinaliza ao seu próprio inconsciente que está pronto para enxergar além da superfície e continuar essa jornada de autoconhecimento e clareza emocional. Existe um instante silencioso em que você deixa de ser apenas alguém presente na vida de outra pessoa e passa a ocupar um espaço interno que não pode mais ser ignorado. Carl Jung descrevia esse momento como o início de um movimento inconsciente, quando o outro começa a reagir não mais aos fatos, mas às imagens psíquicas que você desperta. É nesse ponto que a ligação deixa de ser circunstancial e se transforma em algo vivo, interno, quase autônomo. A pessoa pode não saber explicar, mas sente que algo mudou, como se você tivesse atravessado uma fronteira invisível e agora estivesse alojado em um território mais profundo do que a razão permite mapear. Quando isso acontece, o comportamento do outro começa a revelar pequenas fissuras na lógica cotidiana. Jung afirmava que o inconsciente sempre se manifesta por desvios, lapsos e alterações sutis de atitude. A pessoa passa a prestar atenção em detalhes que antes não importavam. Interpreta gestos simples com intensidade desproporcional e reage emocionalmente a situações neutras. Esses não são sinais conscientes de interesse, mas indícios de que você já foi integrado ao mundo interno dela, funcionando como um símbolo que ativa conteúdos emocionais antigos, muitas vezes ligados a experiências que ela nunca resolveu por completo. Nesse estágio, você se torna uma espécie de espelho psíquico. Jung explicava que todo envolvimento profundo carrega projeções, e quando alguém projeta em você, passa a enxergar partes de si mesmo refletidas na sua presença. Por isso, surgem reações contraditórias, aproximações seguidas de afastamentos, interesse misturado com resistência. Não é confusão externa, é conflito interno. A pessoa luta inconscientemente com aquilo que você desperta nela, porque sua existência toca zonas sensíveis da psique que estavam adormecidas, mas nunca curadas. À medida que essa dinâmica se intensifica, o vínculo deixa de depender do contato constante. Mesmo na ausência, você continua presente. Jung dizia que aquilo que é emocionalmente significativo não desaparece com o tempo ou a distância, pois permanece ativo no inconsciente. A pessoa pensa em você sem perceber, associa situações aleatórias à sua imagem e reage emocionalmente, como se você ainda estivesse ali. Esse é um dos sinais mais claros de que você já se tornou parte da estrutura emocional dela, ocupando um espaço que não pode ser simplesmente desligado. O primeiro bloco dessa jornada revela uma verdade incômoda. Quando alguém já o integrou emocionalmente, não há retorno ao ponto inicial. A relação pode até mudar de forma externamente, mas internamente algo já foi reorganizado. Jung acreditava que todo encontro significativo altera a psique, e quando isso acontece, o vínculo passa a existir independentemente de decisões conscientes. A partir daqui, os sinais deixam de ser sutis e começam a se manifestar com mais intensidade, preparando o terreno para camadas ainda mais profundas dessa conexão invisível. Conforme o envolvimento inconsciente avança, a pessoa começa a reagir ao que você representa, não apenas ao que você faz. Jung chamava isso de ativação arquetípica, quando alguém encarna, aos olhos do outro, um papel simbólico importante. Você pode passar a representar segurança, desafio, acolhimento ou até conflito interno. Essa representação não é escolhida racionalmente. Ela emerge do encontro entre a sua essência e as necessidades emocionais não resolvidas da outra pessoa. É por isso que a reação dela a você parece muitas vezes exagerada ou difícil de explicar. Nesse ponto, surge um comportamento típico descrito por Jung, a vigilância emocional. A pessoa observa suas palavras, seus silêncios e até suas mudanças de humor com atenção incomum.
Não porque queira controlar, mas porque o inconsciente reconhece você como algo relevante para o equilíbrio interno dela. Quando você fala, isso pesa. Quando você se cala, isso ecoa. Essa sensibilidade ampliada é um sinal claro de que você já ultrapassou o campo do interesse comum e passou a ocupar um lugar estrutural no mundo emocional do outro. Outro aspecto revelador é a maneira como a pessoa passa a se comparar quando você está presente. Jung explicava que diante de alguém emocionalmente significativo, o ego se sente desafiado. A pessoa pode tentar se mostrar melhor, mais forte ou mais interessante, não por vaidade, mas porque sua presença ativa inseguranças profundas. Esse movimento não é estratégico, é instintivo. O inconsciente reage tentando se reorganizar diante da influência que você exerce, mesmo que isso gere desconforto interno. Com o tempo, essa influência se manifesta em conflitos internos silenciosos. A pessoa pode se afastar sem motivo aparente, ficar introspectiva ou demonstrar irritação inexplicável. Jung via esse fenômeno como resistência psíquica, quando o inconsciente luta contra uma transformação inevitável. Você já faz parte emocional dela, mas aceitar isso implica mudar padrões antigos, crenças e defesas. Por isso, o vínculo passa por fases de tensão, como se algo dentro dela estivesse sendo pressionado a evoluir. Ao final desse segundo movimento, fica claro que você não é mais neutro. Jung ensinava que aquilo que desperta conflito interno também carrega potencial de transformação. A partir daqui, os sinais se tornam mais profundos e menos comportamentais, revelando mudanças na forma como a pessoa sente, pensa e se percebe. O vínculo começa a agir como um catalisador de processos internos que vão muito além da relação em si. No terceiro estágio dessa jornada, a presença emocional se transforma em referência interna. Jung dizia que, quando alguém se torna significativo, passa a funcionar como um ponto de orientação psíquica. A pessoa começa a se perguntar, ainda que inconscientemente, como você reagiria, o que pensaria ou sentiria diante de determinadas situações. Você se torna uma medida interna, um parâmetro emocional que influencia decisões e interpretações do mundo. Esse fenômeno explica por que a pessoa muda comportamentos sem associá-los diretamente a você. Jung chamava isso de assimilação inconsciente, quando a influência do outro já foi incorporada à psique. A pessoa pode adotar novos hábitos, rever opiniões ou sentir emoções diferentes, sem perceber que essas mudanças estão ligadas à conexão que se formou. Você já não é apenas alguém externo, mas parte do diálogo interno dela. Outro sinal poderoso é a forma como a pessoa reage quando você demonstra independência emocional. Jung observava que o inconsciente reage com intensidade quando algo importante parece escapar ao controle do ego. Se você se afasta, se prioriza ou muda sua postura, isso gera inquietação interna. Não é medo de perder, é a sensação de desorganização psíquica, como se uma peça importante estivesse fora do lugar. Nesse estágio, sonhos, pensamentos recorrentes e memórias inesperadas podem surgir. Jung atribuía grande importância aos sonhos como linguagem do inconsciente. Quando alguém já o integrou emocionalmente, sua imagem pode aparecer simbolicamente nesses conteúdos, mesmo que a pessoa não conte ou não perceba conscientemente. Isso indica que o vínculo já ultrapassou o campo do cotidiano e passou a operar em níveis mais profundos da psique. Ao concluir esse terceiro movimento, o laço emocional já está consolidado internamente. Jung afirmava que quando o inconsciente se envolve, a relação deixa de ser escolha e passa a ser experiência. A partir daqui, o que se revela são as consequências desse vínculo, não mais os sinais iniciais. No quarto estágio, a pessoa começa a experimentar um tipo específico de ambivalência emocional.
Jung explicava que toda ligação profunda ativa tanto atração quanto medo. Você se torna desejado e, ao mesmo tempo, ameaçador porque representa mudança. Essa ambivalência se manifesta em atitudes contraditórias, aproximações intensas seguidas de retração emocional, como se a pessoa estivesse constantemente negociando consigo mesma. Essa oscilação não é imaturidade, mas reflexo de um processo interno complexo. Jung via esses movimentos como sinais de individuação em curso, quando o inconsciente força o ego a se confrontar com verdades internas. Você funciona como o gatilho desse processo, mesmo sem intenção. Sua simples existência ativa perguntas que a pessoa evitou por muito tempo. Outro sinal marcante é a profundidade emocional das interações. Mesmo conversas simples ganham um peso diferente. Jung acreditava que, quando há ressonância psíquica, o conteúdo explícito importa menos do que o campo emocional criado. A pessoa sente mais do que entende, e essa intensidade revela que você já ocupa um espaço emocional privilegiado. Nesse ponto, o outro pode tentar racionalizar o que sente, buscando explicações lógicas. Jung alertava que esse é um mecanismo de defesa comum, usado pelo ego para tentar controlar o que nasce no inconsciente. Quanto mais a pessoa tenta explicar, mais evidente se torna que o vínculo ultrapassa a razão. Ao final desse estágio, a conexão já não pode ser negada internamente. Jung ensinava que aquilo que é reprimido retorna com mais força. Assim, mesmo que a pessoa tente se afastar, algo sempre a puxa de volta emocionalmente, preparando o terreno para o último movimento dessa jornada. No quinto e último estágio do desenvolvimento, o vínculo se transforma em reconhecimento silencioso. Jung descrevia esse momento como a integração do símbolo, quando o inconsciente aceita a importância do outro. A pessoa pode não declarar, não agir externamente, mas internamente já sabe. Você faz parte dela, não como posse, mas como experiência psíquica. Esse reconhecimento muda a forma como a pessoa se posiciona no mundo. Jung afirmava que relações significativas reorganizam prioridades internas. O outro passa a agir com mais cautela, mais profundidade ou mais sensibilidade, porque algo essencial foi tocado. Você se torna um marco emocional, um antes e depois na história psíquica dela. Mesmo em silêncio, o vínculo continua ativo. Jung ensinava que o inconsciente não depende de presença física para manter conexões vivas. A pessoa sente sua influência nos momentos mais inesperados, como uma lembrança que surge sem aviso ou uma emoção que não encontra explicação imediata. Esse tipo de ligação não exige provas externas. Jung acreditava que o que é verdadeiro no nível da alma não precisa ser validado pelo mundo. O vínculo existe porque cumpre uma função interna, ajudando a pessoa a se confrontar com quem ela é e com quem pode se tornar. Aqui, a jornada se aprofunda ainda mais, porque compreender esses sinais não é o fim, mas o início de uma consciência maior sobre o poder das conexões inconscientes. A partir desse ponto, algo ainda mais transformador começa a se revelar. E é exatamente isso que será explorado a seguir. Ao chegar até aqui, algo já não está mais no mesmo lugar dentro de você. Carl Jung ensinava que toda compreensão verdadeira provoca deslocamento interno, porque amplia a consciência e rompe ilusões silenciosas. Perceber que um vínculo pode existir antes mesmo de ser nomeado muda a forma como você enxerga encontros, ausências e silêncios. Nada do que foi dito aponta para controle ou garantia, mas para consciência. Quando você entende esses sinais, deixa de buscar confirmações externas e passa a reconhecer os movimentos profundos que acontecem no território invisível da psique, onde as relações realmente se constroem. Talvez agora faça sentido por que certas conexões marcam tanto,
mesmo sem promessas, mesmo sem desfechos claros. Jung acreditava que algumas pessoas entram em nossa vida não para ficar, mas para nos revelar algo essencial sobre quem somos. Quando alguém o integra emocionalmente, essa ligação não fala apenas sobre amor ou desejo, mas sobre espelhos internos, feridas tocadas e potenciais despertos. O impacto não está na duração do contato, mas na transformação que ele provoca. E isso explica por que algumas presenças continuam vivas dentro de nós, mesmo quando tudo parece ter terminado por fora. Essa compreensão convida a um olhar mais profundo e mais honesto para si mesmo. Jung dizia que aquilo que reconhecemos fora é, muitas vezes, um reflexo do que precisa ser integrado dentro. Ao identificar esses sinais, você não está apenas observando o outro, está se observando também. Está entendendo como você desperta, ressoa e ativa conteúdos emocionais nos vínculos que cria. Essa consciência não prende, ela liberta, porque substitui a ansiedade da espera pela clareza do entendimento. No fim, a pergunta que permanece não é sobre o que o outro sente, mas sobre o que essa conexão desperta em você. Jung nos lembrava que o inconsciente sempre busca integração, nunca repetição vazia. Se algo ecoou ao longo desse conteúdo, é porque toca uma verdade interna que pede atenção. Talvez o maior sinal não esteja no comportamento de alguém, mas na forma como você se sente transformado após compreender tudo isso. E ignorar esse chamado é escolher continuar inconsciente de si mesmo. Se essa reflexão encontrou espaço dentro de você, transforme esse sentimento em movimento. Curta o vídeo como um gesto de reconhecimento. Compartilhe com alguém que também precise enxergar essas conexões invisíveis. E escreva nos comentários o que mais ressoou em você e de onde você está assistindo. Ao se inscrever no canal, você não apenas acompanha novos conteúdos, mas se junta a uma jornada contínua de autoconhecimento e profundidade emocional. Porque, como Jung ensinava, aquilo que se torna consciente pode transformar uma vida inteira.